Beleza, pessoal? Vamos começar aqui então mais uma aula e dessa vez vai ser uma aula de continuação de Pitágoras, continuando aquela parte de multiplicação por uma raiz, certo? Eu já mostrei na teoria como é que funciona, agora eu vou mostrar na construção, na hora da construção. Beleza? Os exercícios, pessoal, eles vão vir sempre assim, ó. Sempre tipo uma medida e uma equação, sempre uma medida e uma equação. Ou eles podem vir também como se fosse, em vez de eu falar aqui A vezes raiz de 2, eu já dar o número em centímetros, tipo assim, 3 centímetros vezes raiz de 2, tá? Mais pra frente eu vou fazer um exercício desse modelo. Para essa aula, pessoal, eu preciso que todo mundo tenha visto e entendido essa parte aqui dos triângulos, certo? Tem aula no canal, qualquer coisa, volte e assista. Beleza, pessoal, começando aqui, ó, olha só. Nesses triângulos formados, a gente conseguiu aqui, ó, só relembrando, formando um triângulo de lado A e A hipotenusa vai ser A raiz de 2. Formando mais um lado A aqui, vai ser uma raiz de 3 e assim por diante. A raiz de 4, a raiz de 5, a raiz de 6, a raiz de 7, enfim. Nesse primeiro aqui, ó, ele já dá a medida do A, ele dá uma medida de um A aqui, certo? E ele já dá uma equação, A vezes raiz de 2. A vezes raiz de 2 não é, pessoal, essa hipotenusa aqui, ó, a hipotenusa do meu triângulo retângulo com lado de A e A. Então, o que a gente vai fazer vai ser, para achar esse A raiz de 2, vai ser fazer esse triângulo de lado A e A. Aí a nossa resposta vai ser o A vezes a raiz de 2, tá? Vamos lá e começar então. Primeira coisa que eu faço, traço aqui uma reta rascunho aqui, ó. Tracei aqui uma reta rascunho, botei um ponto qualquer aqui, posso botar aqui ou no meio, tanto faz. Pego meu compasso, faço a minha perpendicular nesse ponto que eu marquei aqui, ó. Com qualquer abertura eu traço de um lado, faço a marcação do outro, abro um pouquinho mais para fazer o X, certo? Boto ponta seca aqui na marcação na primeira que eu fiz. Agora ponta seca aqui na segunda marcação que eu tinha feito. Fazendo aqui meu Xzinho. Vou traçar então aqui a minha perpendicular. Tracei então aqui a minha perpendicular, certo? Para conseguir o A raiz de 2, eu sei que o triângulo formado tem que ser um triângulo de lado A e A. Certo? De catetos A e A, melhor falando. Então eu vou pegar a minha medida do A aqui, ó, com o compasso mesmo, ó. Vou abrir um pouquinho mais ou menos aqui. Botar aqui, ó, e marcar essa distância até aqui, que vai ser a distância de A, e essa distância do cateto aqui na parte de baixo, que vai ser a distância de A também, certo? Então daqui até aqui, A, e daqui até aqui também A, certo? Traçando então a minha hipotenusa, vou então ter aqui, ó, essa distância aqui, em vermelho, será justamente a minha resposta, o valor do x, tudo bem? Que é A vezes raiz de 2. Tudo bem? Beleza? Continuando aqui, um próximo exercício, ó, ele pede então A vezes raiz de 3, e ele dá a distância do A. Vamos aqui ver o nosso triângulozinho aqui, pessoal, olha só. Nossa espiral aqui. Seguinte, o A raiz de 3 ele tá aqui, ó, certo? Ele vem depois desse triângulo aqui, ó, com base A vezes raiz de 2. Então A raiz de 3 está aqui, certo? Estando aqui, pessoal, o A raiz de 3, olha só o que eu vou precisar fazer para achar essa distância aqui. Eu vou ter que construir um triângulo de catetos A e A para achar esse daqui, ó, para depois construir esse outro triângulo para achar o A raiz de 3, tudo bem? Pegando aqui, ó, eu vou ter que construir esse primeiro triângulo e depois o segundo para achar esse A vezes raiz de 3 aqui. Essa distância de A vezes raiz de 3. Tudo bem? Vamos continuar então? Lembrando só aqui, pessoal, ó, que aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Então a gente, depois de construir esse triângulo aqui, a gente vai montar um ângulo uma perpendicular aqui, ó, nesse ponto, com a distância de A, certo? Para achar aqui ó, a raiz de 3.
Vamos lá. Primeira coisa, igual ao anterior, certo? Vou construir o mesmo triângulo que eu construí no anterior. Para começar. Então, faço uma linha qualquer, marco um ponto qualquer, pego o meu compasso, ponta seca nesse ponto, tracei aqui, marquei aqui também, abro um pouquinho o compasso para fazer o meu X. Feito isso, traço a linha perpendicular. Cuidado para não ficar meio tortinho que nem a minha, faço com mais calma, mais tempo. Vou pegar então a minha medida aqui, ó, do meu A, peguei aqui, e vou passar essa medida do cateto para a parte de cima e para a parte de baixo. Essa distância aqui então é A e essa daqui também. Tudo bem? Traçando aqui a minha hipotenusa, eu vou ter que aqui vai ser A vezes raiz de 2, igual ao que eu fiz no anterior, né? Olha aqui, pessoal. Agora, olha só, eu já construí esse triângulo primeiro aqui, certo? O que eu vou ter que fazer vai ser uma perpendicular nesse ponto aqui, ó, uma perpendicular nesse ponto, formando 90 graus aqui e com a distância de A, porque aí eu consigo pegar essa hipotenusa aqui, que vai ser o A vezes raiz de 3. Vamos lá. Para traçar a minha perpendicular nesse ponto aqui, ó, eu vou prolongar a minha linha, prolongar aqui a minha linha. Eu vou fazer então a perpendicular nesse ponto aqui. A mesma coisa que eu tinha feito aqui, eu vou fazer agora nesse ponto, ó. Ponta seca aqui, marquei um tracinho aqui, marquei um tracinho aqui. Vou abrir um pouquinho o meu compasso para fazer o meu xizinho. Depois de feito o xizinho, vou ligar então esse ponto com o meu X. E essa reta vai ser uma reta perpendicular aqui, certo? Eu preciso então passar a medida de A para cá, certo? Eu preciso passar a medida de A para essa minha perpendicular aqui, certo? Então, vou pegar com o meu compasso, peguei a medida de A e vou passar aqui para a minha perpendicular que eu criei. Esse tamanho aqui é o tamanho de A. E essa, olha só, pessoal, e essa hipotenusa desse triângulo aqui vai ser justamente a minha incógnita y, o meu A vezes raiz de 3, tudo bem? Olha só aqui, pessoal, é justamente essa figura aqui, ó, essa hipotenusa aqui que eu criei. Criei aqui meu triângulo de lado A e A, achei a hipotenusa A vezes raiz de 2. Criando mais um triângulo aqui, ó, de lado A, de cateto, melhor falando, A e A vezes raiz de 2, acho a minha hipotenusa de valor A vezes raiz de 3. Tudo bem? Vamos então para outro caso aqui, pessoal. Pessoal, vamos então aqui para outro caso. Nesse caso, olha só, ele pede aqui o x, que vai ser A vezes raiz de 5. Ele quer o A vezes raiz de 5. Repara bem, pessoal. Olha só onde é que está o meu raiz de 5 aqui, ó. Tá aqui, certo? Ah, então é fácil, né? É só eu construir o A raiz de 2, depois o A raiz de 3, depois o A raiz de 4, depois o A raiz de 5, mas, meu, puta trabalho, né? Muito mais fácil, pessoal, olha só, em vez de ficar construindo vários triângulos, na verdade 4 triângulos aqui para achar o meu A raiz de 5, olha o que eu vou fazer.
eu já vou começar de um valor que eu já tenho. Nesse caso aqui, ó, o valor que eu já tenho, que eu já vou ter, vai ser esse valor aqui de 2A, certo? Voltando um pouco aqui, pessoal, olha só. É importante que vocês lembrem de quais são as minhas raízes exatas, porque eles vão funcionar como um corte de tempo, um jeito para vocês conseguirem fazer mais rápido. Para vocês conseguirem fazer mais rápido, vocês podem conseguir no A vezes 2, ou A vezes 3, ou A vezes 4. E por que eu estou dizendo isso? Justamente porque o A raiz de 4, ele é A vezes 2, porque raiz de 4 é 2, certo? Você pode fazer esse corte de caminho aqui quando as raízes forem exatas. Quando for uma raiz de 4, por exemplo, ou uma raiz de 9, que é igual a 3, ou uma raiz de 16, que é igual a 4, uma raiz de 25, e assim por diante. Tudo bem? Nessas raízes exatas aqui, ó, você consegue cortar o caminho. Porque olha só, eu preciso então achar o A vezes raiz de 5, certo? Eu sei aqui, pessoal, que o A vezes raiz de 5, ele vem vir depois do A vezes raiz de 4, certo? O A vezes raiz de 5, ele vai vir depois aqui da minha construção do A vezes raiz de 4. E o raiz de 4, eu sei que é uma raiz exata. É como se fosse A vezes 2, tudo bem? Que é o tamanho de 2A. É só pegar isso daqui e multiplicar por 2. Tudo bem? Esse corte de caminho vai funcionar para raízes exatas, como a raiz de 4, a raiz de 9, a raiz de 16, a raiz de 25. Tá bom? Então, olha só, eu em vez de construir esses 4 triângulos, eu só vou construir esse último triângulo aqui. Começando aqui pelo 2A na base, 2A no meu cateto, e aqui a distância de altura aqui do meu outro cateto de A, certo? Então a minha hipotenusa será A vezes raiz de 5. Vamos lá. Construindo aqui, olha só. Primeira coisa, nunca muda, né? Sempre a gente começa sempre da nossa reta, uma reta de construção, uma reta rascunho aqui, ó. Marquei um ponto qualquer, faço a minha perpendicular, sempre igual. Tracei então minha perpendicular. Vou construir, olha só, agora que tá. Meu A raiz de 5, ele vai vir depois do meu A raiz de 4, certo? Então o triângulo que eu quero formar aqui, ó, é esse triângulo aqui, ó. É um triângulo de lado A. Um triângulo de lado A vezes raiz de 4. Porque a minha hipotenusa vai ser justamente A vezes raiz de 5, que é a minha resposta. Então, eu preciso aqui, desse lado aqui seja A, tudo bem? Vamos medir aqui, ó, a distância de A e vou passar para esse cateto. Daqui até aqui tem a distância de A. Agora, essa parte de baixo tem que ter a distância de A vezes raiz de 4. Como eu disse, A vezes raiz de 4 é igual a A vezes 2. Se A raiz de 4 é igual a A vezes 2, vou pegar essa minha distância de A e vou passar 2 vezes para a parte aqui de baixo. Aqui tem uma vez o A, aqui tem 2 vezes o tamanho do A. Completando aqui a minha linha de rascunho. Tenho que daqui até aqui tem 2A. Tá legal? É igual a A vezes raiz de 4, só para deixar bem claro. Feito isso,
minha hipotenusa seguinte vai ser justamente o meu x, que é igual a vezes raiz de 5. Tudo bem? Depois do a vezes raiz de 4, ou seja, 2a, eu tenho o a raiz de 5. Se fosse, por exemplo, um outro caso, por exemplo, se eu quisesse aqui a vezes raiz de 10. O raiz de 10 vem depois do raiz de 9, certo? Então eu faria esse mesmo triângulo, ó, só que aqui eu botaria a, e nessa distância aqui eu botaria 3 vezes a, né? Porque raiz de 9 é 3 vezes a. Aí a minha hipotenusa seria a vezes raiz de 10. Tudo bem? Vamos aqui então, mais uma. Mais uma mais ou menos do mesmo estilo, olha só. Agora eu tenho a vezes raiz de 11. Pessoal, lembra do corte de caminho? Eu posso usar as raízes exatas, né? Raiz de 9, raiz de 4 aqui, raiz de 16, de 25 e por aí vai. Aqui, olha só, raiz de 11. Antes da raiz de 11, vem a raiz de 9, certo? Eu posso começar pela raiz de 9. Então, eu construo aqui com a raiz de 9 embaixo, aí vou achar a hipotenusa, raiz de 10. Fazendo mais um triângulo retângulo, eu vou achar, então, a raiz de 11, certo? O meu triângulo que eu vou formar vai ser o seguinte, então. Aqui vai ser lado A. O corte de caminho aqui, ó, antes do 11... tem o 9, certo? Que seria igual a 3. Então aqui 3a, tudo bem? E aqui, ó, a minha hipotenusa então seria a vezes raiz de 10. Como eu quero a raiz de 11, vou fazer mais uma perpendicular aqui, ó, de lado A. E eu vou achar aqui a minha hipotenusa a vezes raiz de 11. E a minha resposta. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos na construção aqui. Pego a minha régua, faço aqui a minha linha rascunho aqui. Boto um ponto qualquer. Ponta seca aqui nesse meu ponto. Abro aqui qualquer medida. Tracinho aqui, tracinho aqui. Vou traçar então a minha perpendicular. Tracei aqui meu xizinho para fazer minha perpendicular. Depois disso feito, vou pegar a distância de A e eu vou passar para este cateto aqui de cima, certo? Daqui até aqui tem a distância de A. E agora eu vou passar a medida de 3A para essa linha aqui, certo? Minha linha ficou um pouco pequena, eu vou alongá-la aqui. Tudo bem, peguei a medida de A aqui. Passei aqui uma vez. Eu preciso de 3A. Uma vez, duas, mais uma, 3 vezes. Esse meu lado, então, vai ter a medida de 3A. Achando a hipotenusa. Eu sei que essa minha hipotenusa aqui vale A vezes raiz de 10, certo? Porque aqui embaixo, 3A é a mesma coisa que A vezes raiz de 9, tudo bem? Sempre aumenta 1 em 1 aqui na raiz. Sempre aumenta 1 em 1 aqui na raiz. A vezes raiz de 9, A vezes raiz de 10. O próximo, então, a minha resposta, A vezes raiz de 11. Para isso, eu preciso prolongar aqui a minha reta. Ó. Vou prolongar minha hipotenusa aqui, desse meu triângulo de baixo. Será meu cateto aqui do meu triângulo de cima, enfim. Ponta seca aqui, que é o ponto que eu quero fazer a perpendicular, certo? Abra um pouquinho. Traço aqui meu xizinho.
e a minha perpendicular nesse ponto. Pego essa medida de A, passo para cá. Vou ligar então esse meu ponto aqui com esse meu vértice aqui primeiro, certo? Achando aqui, ó, a raiz de 9 e a raiz de 10, e agora achando y, a vezes raiz de 11. E a minha resposta. Tudo bem? Se eu quisesse a raiz de 12, continuava, fazia mais um aqui. Se eu quisesse a raiz de 13, continuava até então. Beleza? Agora, pessoal, vamos entrar para outra lição. Nesse caso aqui, pessoal, olha só, ele deu que ele quer o z, que é igual a vezes raiz de 15, certo? Pessoal, a vezes raiz de 15, as minhas raízes exatas são raiz de 4, que é igual a 2, raiz de 9, que é igual a 3, 16, que é igual a 4, 25, enfim. Nesse meu caso, olha só, ele quer a raiz de 15. A raiz de 15, ela vem depois só do 9, não chega no 16, só no 9, ela vem depois do 9. Então eu teria que fazer a raiz de 9 para achar a raiz de 10, para depois a de 11, para depois a de 12, para depois a de 13, para depois a de 14, para então eu achar a raiz de 15. Um mega trabalho, né? Agora vem um macete aqui. Você pode descobrir a raiz de 15 aqui, ó, pelo fato de você já saber a raiz de 16. Tá certo? Você pode achar a raiz de 15 pelo fato de já saber a raiz de 16. Porque você consegue fazer um triângulo retângulo, vou demonstrar aqui, ó. Você consegue fazer aqui um triângulo retângulo, certo? E você sabe que a raiz de 16 é 4, certo? Então, nesse seu triângulo aqui que você fez, esse lado daqui seria A, e esse daqui, ó, olha só, a hipotenusa seria A vezes raiz de 16. Sabendo que esse lado é A e a hipotenusa é raiz de 16, esse cateto aqui, ó, um cateto antes, certo? Vai ser justamente A vezes raiz de 15, que é a minha resposta. Olha só, nesse caso aqui, do A vezes raiz de 15, eu posso usar dessa forma aqui, ó. Olha só, nesse caso do A vezes raiz de 15, eu posso usar dessa forma aqui, ó, justamente porque eu consigo achar esse tamanho do meu cateto aqui, porque o tamanho da minha hipotenusa seria exata, certo? Eu teria o tamanho da minha hipotenusa. Tendo o tamanho de um cateto e o tamanho de uma hipotenusa, eu consigo achar o tamanho do outro cateto. Tudo bem? Repara, eu sempre nesse meu triângulo aqui, nesses meus triângulos, nessa minha espiral aqui, ele sempre sobe de raiz de 1 em raiz de 1, certo? Ó, sempre dá uma somada aqui na raiz. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5. Nesse caso aqui, ó, ele não é diferente. Tem o lado aqui, o cateto aqui, A vezes raiz de 15, o próximo seria A vezes raiz de 16. Eu já tenho o valor do A raiz de 16, que é minha hipotenusa, e eu tenho o valor do meu lado aqui. Tendo o valor do lado e o valor da hipotenusa, eu consigo achar o imediatamente anterior. Esse meu cateto aqui, o A vezes raiz de 15, tá bom? Vamos aqui para a construção, vamos lá. Uma vez com as construções aqui mais tranquilo de entender. Traço aqui nunca muda, é sempre igual, hein, pessoal? Traço aqui a minha reta rascunho aqui, ó. Primeiro passo sempre igual. Marco um ponto qualquer, vou marcar aqui nesse cantinho, porque eu sei que raiz de 16 vai longe aqui. Faço a minha perpendicular aqui nesse ponto que eu marquei, qualquer. Traçando aqui minha perpendicular. Abro o compasso um pouquinho. Faço então meu xizinho.
Feito isso, vou traçar aqui a minha perpendicular. Certo? Olha só, eu vou então passar a distância de A para esse cateto aqui, essa base aqui minha. Peguei a minha distância de A, peguei aqui, vou passar então para essa distância aqui. Olha só, deu um pouquinho antes do xzinho, não tem problema, é só esse xzinho aqui foi só a construção, que é o tamanho de A. E agora, pessoal, olha só, eu preciso que a minha hipotenusa tenha a medida de 4A, certo? Vou alongar aqui a minha medida de A. Como é que eu vou alongar? Só puxei uma reta aqui e eu vou pegar a medida de A aqui e passar ela mais 2 vezes aqui, mais 3 vezes na verdade. A distância daqui até aqui, ó, tem 1A, 2A, 3A, 4A. Vou pegar então com o meu compasso a distância aqui, daqui até aqui então. Distância de 4A, tudo bem? E vou passar essa distância de 4A, olha só, ele tem que ser a minha hipotenusa, tudo bem? Então eu vou passar, olha só, para este ponto aqui, ó. Eu vou passar neste ponto aqui, tudo bem? Passando aqui neste ponto aqui, ó, que é o tamanho da minha hipotenusa, para a minha reta aqui. Então a distância daqui até aqui é justamente a distância de 4 vezes o A, ou A vezes 16, raiz de 16. Daqui até aqui, A vezes raiz de 16, que é igual a vezes 4. Tudo bem? Lado A, hipotenusa A vezes 4, o anterior vai ser justamente, ó, essa distância aqui, ó, é justamente a distância aqui do meu Z, que é A vezes raiz de 15. Pessoal, eu só posso, presta atenção, eu só posso fazer esse tipo de corte de caminho aqui, de fazer uma anterior, certo? De fazer uma anterior só quando for uma anterior, e somente uma anterior. Por exemplo, se aqui eu pedisse a raiz de 14, então você poderia pensar, beleza, tem a raiz de 16, faço a raiz de 15, faço mais uma para baixo aqui, raiz de 14. Não, só pode fazer esse corte de caminho aqui quando eu pedir as raízes uma anterior das raízes exatas, tudo bem? Por exemplo, se eu pedisse a raiz de 3, poderia fazer dessa forma. Se eu pedisse a raiz de 8, poderia fazer dessa forma. A raiz de 15 poderia fazer dessa forma. A raiz de 24 poderia fazer dessa forma. Tudo bem? 35 poderia. Agora, mais uma anterior, não. Se, por exemplo, se eu quisesse fazer a raiz de 14, como eu havia falado, eu teria que partir do 9. Raiz de 9, depois a raiz de 10, depois a raiz de 11, 12, 13, até chegar na raiz de 14. Tudo bem? Vamos aqui então para esse que é o último exercício aqui, ó, um exercício que eu não dei a distância de A aqui, mas eu dei uma medida aqui em centímetros, tudo bem? Eu quero fazer aqui, ó, como se o meu A aqui, né, como se o meu A fosse 3 centímetros. Beleza, faço igual, só que em vez de pegar a distância do meu A aqui com o compasso, eu vou pegar 3 centímetros aqui com a minha régua. Vamos lá? Olha só como é que eu vou fazer. Eu vou fazer como eu fiz anterior, certo? Porque a raiz de 4, ela é igual a 2. Então, eu quero a raiz de 3, uma anterior. Eu vou usar da mesma forma que eu usei no exercício anterior, tudo bem? Vamos lá? Vou construir então, ó, um triângulo de lado A e hipotenusa A vezes raiz de 4.
porque aqui esse meu cateto será A vezes raiz de 3. Tudo bem? Tanto faz fazer dessa forma aqui ou fazer que nem eu fiz no exercício número 2 lá do vídeo. Tudo bem? Os dois dão o mesmo valor, o mesmo resultado. Mas vamos lá então. Construindo aqui, sempre parto do mesmo começo. Traço aqui uma reta rascunho, ponta qualquer aqui, ponto qualquer. Traço a minha perpendicular nesse ponto. Abro um pouquinho, faço meu X. Feito isso, faço a minha perpendicular. Aqui eu sei que a distância aqui, ó, é a distância justamente do meu A, seria, né? Nesse caso, 3 centímetros. Pego minha régua, meço aqui 3 centímetros aqui. Passo aqui para esse lado daqui, tudo bem? Daqui até aqui tem 3 centímetros. Vou traçar então, olha só, a distância de 2A, ou seja, 6 centímetros, é isso? Que seria o dobro? 2 vezes A, 2 vezes 3, 6. 6 centímetros para minha hipotenusa, tudo bem? Traço aqui, ó, para minha hipotenusa. Pego então 6 centímetros e traço aqui, ó, achando esse ponto. Daqui até aqui, então, ó, tem 6 centímetros. Tudo bem? E aqui, ou 3 centímetros vezes raiz de 4. Tudo bem? Mesma coisa. E aqui embaixo, justamente, vai ser o meu 3 centímetros vezes raiz de 3, tudo bem? Uma anterior. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, revejam o vídeo. Valeu, muito obrigado. Tentem fazer os exercícios e até o próximo vídeo.